Amém, gente? Boa noite. Boa noite. Graças a Deus, você pode se sentar. Espero que vocês estejam bem, né? Eu peguei a gripe que me pegou, né? Essa semana, então, famosa por fanha, mas vai dar tudo certo. Amém? Amém, amém. Nós vamos começar essa noite falando. Estamos aí começando o discipulado, né? São temas muito importantes para a gente, que a gente considera que são bases para o aprofundamento cristão, né? Para ter uma boa base de fundamento cristão e também daquilo que a gente ensina e prega aqui na igreja, né? Amém. Amém? Então, essa noite eu vou começar falando sobre a justiça de Deus. Amém. Amém? Nós vamos ter um tempo aqui falando sobre a justiça de Deus e então vamos chegar num bom lugar. Amém? Amém. O irmão vai encarregar aí para vocês um material para vocês acompanharem. E é muito importante, serve para vocês depois estudar em casa também, né? Se aprofundar um pouquinho mais. E qualquer dúvida, pergunte mesmo, né? Depois você pode chegar para a gente pessoalmente, perguntar, né? E tentar tirar o máximo possível para você aprender, né? Já entregou para todo mundo aí? Está tranquilo? Então vamos lá. Primeiro ponto que eu queria abordar aqui sobre esse assunto da justiça de Deus, certo? O que é ser a justiça de Deus, né? Muita gente tem uma falsa ideia dessa questão de ser justo, de ser pecador, né? E tem gente que, na verdade, embola os dois, né? Junta os dois numa coisa só, né? Tem gente que se acha totalmente pecador, né? A Bíblia fala que existem os justos e tem ainda aquele pessoal que diz que é um pecador justificado, né? Eu já quero logo dizer para você que pecador justificado não existe. Amém? Amém? Ou você é justo ou você é pecador. Amém? A Bíblia nunca vai tratar desse assunto nesse meio termo, né? Dizendo que nós somos pecadores justificados. Ou se é pecador ou é justificado. Amém? Então, de fato, o que significa ser a justiça de Deus? Ser a justiça de Deus é estar, né, numa posição perfeita diante de Deus, em que não se há mais medo de Deus, não há mais complexo, né, de inferioridade, não há mais aquele sentimento de culpa, né, que te afasta de Deus, né? Então, de fato, ser a justiça de Deus é estar numa posição perfeita, conquistada por Jesus, né? Em que você não tem medo, não tem receio, não tem complexo de inferioridade, porque agora você está na presença de Deus como filho de Deus. Amém? Amém. Então, ser a justiça de Deus é ser justo para Deus, né? Quando você nasce de novo, eu sei que muita gente, quando isso aconteceu com todos nós, inevitavelmente, quando nós aceitamos a Jesus Cristo, né? A nossa vida regressa, né? A vida que a gente levava anteriormente era uma vida de pecado, né? E quando a gente aceita Jesus, as culpas daqueles pecados daquela vida de pecado que a gente vinha, né? Elas continuam com a gente, por quê? Porque a gente não esquece disso de uma hora para outra, né? A nossa mente, ela continua ativa naqueles pecados. Por isso que a palavra de Deus, ela nos ordena que nós devemos fazer o quê? Renovar nossa mente com a palavra de Deus. Por quê? Porque entra o novo de Deus e sai o velho, não é? Então, por isso que você tem que renovar sua mente com a palavra de Deus. Mas você nasce de novo, você aceita Jesus Cristo, e então você precisa passar por esse entendimento
antiga criatura que você era antes, que você se tornou uma nova criatura, ou seja, você se tornou filho de Deus. E todo filho de Deus é um filho justo. Amém. Um filho justificado, perdoado, lavado, remido, santificado pela obra de Cristo Jesus. Amém? Amém. Então, quando nós entramos nessa posição de filho de Deus, já não há mais culpa, já não há mais peso, já não há mais condenação. Por quê? Porque Jesus levou tudo isso na cruz do Calvário. Amém? Ele levou o pecado, ele levou a doença, ele levou a miséria, tudo isso ele levou na cruz do pecado. Amém? Amém. Então isso já não nos pertence mais. Então essa é a nova vida que nós temos em Cristo Jesus. Então, de fato, ser a justiça de Deus é estar numa posição ideal diante de Deus, em plena confiança, sem medo ou culpa, como um filho se coloca diante do Pai. Uma vez recriado pelo novo nascimento, o homem é recolocado instantaneamente. Preste bem atenção. É colocado instantaneamente. Amém? Amém. Quando você nasce de novo, instantaneamente, a partir daquele momento, você é colocado nessa posição. Não vai ser daqui a um mês, não vai ser daqui a um ano, não vai ser daqui a 10 anos, não. Aceitou Jesus, é instantaneamente você é colocado nessa posição de justo. Amém? Amém. Instantaneamente, pela obra redentora de Cristo Jesus, na posição da qual jamais deveria ter saído, condição na qual Deus o considera justo, como se o pecado jamais tivesse existido. Amém? Agora eu gosto sempre de dizer o seguinte: essa vida, essa justiça que nós recebemos, quem conquistou foi Jesus. Amém? Então não há nada que você faça para ser mais justo. Amém? Vou dizer de novo: não há nada que você faça que vá te fazer mais justo do que você já é hoje. Amém? Não adianta, daqui a 10 anos, pastor, daqui a 10 anos de crente eu vou ser mais justo do que eu sou hoje. Deve? Não tem como. Você é tão justo hoje, que acabou de nascer de novo, quanto vai ser tão justo daqui a 10 anos. Porque essa é uma posição que não tem como mudar, a não ser que você desista de Cristo. Amém? A não ser que você abandone a cruz. Mas se você continua firme, se você se rende aos pés de Jesus e se mantém nessa condição de filho, meu querido, você é justo para Deus, independente de qualquer coisa. Amém? Amém. Então é uma posição que o próprio Jesus conquista para nós. Eu quero pedir você a abrir sua Bíblia nesse momento, em 2 Coríntios 5, 21, que é o texto. Eu disse, esse aqui é um dia de aula lá no Centro de Treinamento Bíblico Avivar, e eu sou professor dessa matéria, e eu disse para os meus alunos: pega esse texto na sua Bíblia, grifa ele, risca ele, guarda ele no seu coração, guarda ele na sua memória, medita nele, cita ele, porque para mim é um dos textos mais importantes da palavra de Deus. Amém? Você vai estar lendo agora, toda a palavra de Deus é muito importante, mas para mim esse é um dos textos mais importantes da palavra de Deus. Amém? 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, todo mundo achou? Amém. Diz assim: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos a justiça de Deus. Agora preste atenção: quem é que não conheceu o pecado? Jesus não conheceu o pecado. A única pessoa que pisou na face dessa terra que não conheceu o pecado foi Jesus Cristo. E se você tiver um pouquinho mais de curiosidade, você ir lá e pesquisar o original grego dessa palavra conhecer, ela não quer dizer não ter sido apresentado ao pecado, porque Jesus esteve aqui na terra e o pecado muitas vezes foi apresentado na frente dele, foi mostrado para ele. O próprio Satanás tentou Jesus, querendo fazer ele
pecado. Então, conhecer aqui não é o pecado ser apresentado, mas conhecer aqui no original é não ter intimidade com o pecado, é não se deixar levar pelo pecado. Então Jesus foi o único que teve essa condição de não conhecer o pecado, de não ter intimidade, não ter ligação com o pecado. Amém? Por isso ele é santo por natureza. Ele é santo desde o seu nascimento até a sua morte. Não conheceu o pecado, não teve ligação, não teve intimidade com o pecado. Amém? Agora o texto continua dizendo: aquele que não conheceu o pecado, Jesus, né? Deus fez o que com ele? Deus o fez pecado por nós, ou seja, o pecado que era nosso, Deus colocou na conta de Jesus. Jesus não tinha pecado, mas a gente tinha, nós tínhamos. Então a conta do pecado que era nossa foi para a conta de Jesus. Ou seja, quem recebe o pecado recebe a condenação do pecado. Então Jesus recebeu o pecado com a sua condenação. Qual que era a condenação do pecado? A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então, se Jesus recebeu o pecado e se recebeu a condenação do pecado, ele recebeu o salário do pecado, que é a morte. Jesus só morreu porque recebeu o pecado da humanidade sobre si. Porque se não fosse assim, ele não teria morrido. Amém? A Bíblia também diz lá em Romanos capítulo 5, versículo 21, está aí na sua apostila, né? Diz assim: justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus. Então, na posição de justificados, na posição de justo, você está em paz com Deus. Ou seja, você não está em guerra com Deus. Deus não está caçando briga com você. Deus está em paz. Amém. Amém. Amém? Ele está do seu lado, meu querido. Ele não está contra você. Ele não é seu adversário. Ele é seu pai. E como um pai bondoso, ele está para te ajudar e não para te prejudicar. Amém? Então, nessa condição de justificados, nós estamos em paz com Deus por meio de Jesus Cristo. Romanos 3, 24 também está aí. Diz assim: sendo, pois, justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Ou seja, nós somos justificados de graça, ou seja, gratuitamente, pela graça. A gente muitas vezes, nós falamos aqui, né? Graça é um favor merecido. Então nós recebemos aquilo que nós não. E se fosse por misericórdia? Nós recebemos pela graça, não foi? Graça é receber aquilo que é receber gratuitamente. De graça, favor merecido. Não está levando em conta o nosso mérito. Amém? Se fosse pela misericórdia, será que seria assim? Se graça é receber aquilo que nós receber gratuitamente, sem o nosso mérito, significa que nós não temos parte no esforço, dizendo assim, de obter isso. A única força que nós devemos fazer para receber gratuitamente essa justificação de Deus é a fé. É crer naquilo que Jesus Cristo fez. Amém? Amém, amém. Então, nós somos justificados gratuitamente por meio da fé. Como é assim? Eu creio em Jesus Cristo, eu recebo isso que Ele tem e pronto, e acabou. Amém? E se torna uma realidade na nossa vida. Agora, pastor, é tão fácil assim? É tão fácil que se torna difícil. Amém? Porque as pessoas, mas será que eu só tenho que crer para ser salvo?
Meu querido, você só tem que crer para ser salvo. Ah, mas será que eu só tenho que crer para ser curado? Meu querido, você só tem que crer para ser curado. Você não tem que pagar o dízimo para ser curado. Meu Deus. Amém? Amém. Porque tudo é por meio da fé. Se não há fé envolvida, não há como receber. Se não há fé envolvida, não há justificação. Se não há fé envolvida, não há cura. Se não há fé envolvida, não há manifestação das bênçãos de Deus. Amém? Amém. Nós recebemos gratuitamente, mas a nossa fé tem que estar em ação. Amém? Então foi dessa forma, é dessa forma que a justificação acontece. Nós precisamos entender, nesse ponto de justiça, qual era a condição original do homem. E para entender isso, nós precisamos entender qual era a condição do homem antes do pecado. Deixa eu te dizer uma coisa. O homem não foi criado para ser pecador. Vou dizer de novo, porque eu acho que você não entendeu. O homem não foi criado para ser pecador. Ele foi criado para ser justo. Mas como você sabe disso, pastor? É só você ir lá e ver como foi a primeira criação, né? Tem uma regra aí entre os teólogos que diz que a lei da primeira citação. Se você quer saber como, se uma realidade, alguma verdade bíblica é de fato a realidade, vá aonde ela foi citada primeiro. Então vamos lá onde foi citado primeiro. Gênesis 1:26 vai falar para a gente como foi criado o homem. E aí você tira a sua conclusão, se o homem foi criado pecador, se ele foi criado justo. Amém? Gênesis 1:26. Você pode abrir comigo? Amém. Aleluia. Gênesis 1:26, do 26 ao 28, por favor. E aí o pastor Rafael vai ler para a gente aqui, com a voz bem forte. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea o criou. E Deus os abençoou, e Deus lhe disse: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que se move sobre a terra. E aí, depois de ler esse texto, que é a primeira citação da criação do homem, você acha que o homem foi criado um ser pecador ou um ser justo? O próprio Deus está dizendo, olha assim, olha, a Trindade está reunida, né? Deus Pai, a palavra que ainda não era Jesus, né? Jesus é a palavra encarnada, em manifestação humana, e o Espírito Santo lá, reunidos para criar o homem. E aí, eles dizem, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Agora, deixa eu te dizer, se o homem, aquele primeiro homem, Adão, ele foi criado à imagem e semelhança de Deus, teria alguma possibilidade dele ter sido criado pecador naquele instante? Obviamente que não, né? Então o homem não foi criado nessa condição. Ele foi criado numa condição perfeita diante de Deus. Por quê? Porque ele era a imagem e semelhança do próprio Deus. Amém. Amém? Então ele foi criado um ser perfeito, um ser justo, dotado de todo o conhecimento e de toda a autoridade. Você vê isso expresso aqui no texto, não é? Ele tinha domínio sobre todo aquele ambiente onde ele estava.
Alguma coisa aconteceu no caminho que fez com que o homem caísse dessa posição de justo, criado à imagem e semelhança de Deus, para uma condição de pecador, que não era mais quem dominava, mas que era alguém que era dominado. E o que foi que aconteceu então? Aconteceu foi o pecado original de Adão e Eva, né? E aí eu gostaria que você abrisse comigo lá, em Gênesis capítulo 2, esse eu vou ler com vocês, a partir do versículo 16, 16 e 17, depois nós vamos para o capítulo 3. Acompanha ali comigo o raciocínio, depois nós vamos ler esse texto. Então Deus foi lá, você lembra que lá, né? Deus, Ele formou toda a terra, né? Falando com a sua própria boca aquilo que deveria acontecer e aquilo que Ele dizia acontecia, né? A única coisa que não foi feita a partir de uma voz de comando de Deus, mas pelo contrário foi feito com as próprias mãos de Deus, foi o próprio homem que foi criado à sua imagem e semelhança, não é? Você vê lá, né? Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, no sexto dia Deus criou o homem com as suas próprias mãos, do pó da terra. Ele sopra no homem o espírito, ou seja, o fôlego de vida, né? Então o espírito do homem vem de dentro do próprio Deus, que de fato é o homem interior, né? O espírito do homem é o homem de fato, né? O corpo é só a residência do espírito. E depois Deus colocou esse homem, né? Colocou o homem e a mulher no jardim do Éden para cuidar, para lavar a terra, para dominar aquele lugar. Mas Ele deu para eles uma ordem. Ele deu para eles uma ordem, um mandamento, né? E é isso que nós vamos ler aqui agora, em Gênesis capítulo 2, versículo 16 e 17. Diz assim: ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente. Versículo 17: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrereis. Amém? Então Deus deu um mandamento para eles. Aquele lugar onde eles estavam tinha toda espécie de árvores que eles podiam alimentar. Somente uma árvore que eles não poderiam alimentar, que era essa árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus deu uma ordem expressa para eles, e disse: olha, certamente no dia em que vocês comerem do fruto dessa árvore, certamente vocês morrerão. Ou seja, o que Deus estava dizendo, Deus estava asseverando para eles, Ele estava confirmando para eles que naquele exato momento que eles comessem daquele fruto, e que era um ato de desobediência, eles iriam morrer. Amém? Então Deus deu um mandamento para eles. Eles podiam comer de todas as árvores, somente de uma que eles não poderiam comer. Amém? Agora pula comigo para Gênesis capítulo 3. De 6 a 8. Gênesis 3, de 6 a 8. Diz assim: e viu a mulher que aquela árvore era boa para comer e agradava aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e comeram e cozeram folhas de figos, e
e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela criação do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, por entre as árvores. Então esse texto que a gente acabou de ler, foi o ato de desobediência de Adão e Eva em comer do fruto que Deus tinha proibido, tinha ordenado para que eles não comessem. E aí você me pergunta assim, mas se Deus disse que não era para comer, por que ele plantou lá uma árvore lá naquele bendito jardim para atiçar eles? Né? E muita gente pensa assim, né? Se Deus não queria que eles comessem, por que ele colocou a árvore lá então? Deus queria então que eles comessem. Sabe que eu não penso assim? Eu vou dizer o que eu penso nessa atitude de Deus em colocar uma árvore lá e dizer para eles: olha, vocês podem comer de qualquer árvore, mas dessa árvore vocês não vão comer, porque se vocês comerem dela, vocês vão morrer. Sabe o que eu penso que é? Uma bênção. Vou dizer de novo: a bênção do livre arbítrio. Sabe que essa árvore para mim significa a escolha do homem em obedecer ou não a Deus? Sabe que Deus deu ao homem uma escolha de servi-lo ou não servi-lo? Essa árvore é um dos maiores exemplos, se não o maior exemplo de que Deus não quer que ninguém venha para a presença dele com medo do inferno. Porque o que mais tem hoje em dia é gente que vai para a presença de Deus com medo de ir para o inferno. Amém? Com silêncio, amém. Você não está na presença de Deus ficar com medo do inferno, não, né? Sabe por quê, meu querido? Porque Deus quer que a gente venha para a presença dele por causa do amor dele, amém, da graça dele, da fidelidade dele, de quem ele é, de que ele é um Pai abençoador, amoroso, justo, gracioso. Amém? E eu não queria que fosse assim lá no início. Por que agora ele vai mudar de ideia? Sabe de uma coisa? Deus não quer robôs servindo a ele. Deus quer homens e mulheres sensíveis à sua voz. Amém. Que o amam, que o desejam, que têm o desejo de buscá-lo por quem ele é. Amém. Amém? Que escolhem servi-lo e não são obrigados a servir. Amém? Amém? Então a árvore do conhecimento do bem e do mal para mim significa um ato de escolha do homem. Ou eu sirvo a Deus por amor, ou eu não sirvo a Deus. Amém? Então lá eles escolheram pecar. E aquele ato de escolha de desobedecer a voz de Deus afetou toda a humanidade, porque foi o pecado de Adão e Eva que nos levou, que nos trouxe as consequências desse pecado. E nós vamos entender quais são essas consequências que o pecado trouxe para a nossa vida. Nós lemos aí, né, em Gênesis 3, de 6 a 8, e vocês viram que logo depois que eles comeram daquele fruto, né? Não fica com medo não, né? Não é maçã, viu? Tá? Não fica com medo de comer maçã não, a gente vai pensar assim, eu vou comer mais maçã não, porque, né? Não fica com medo de comer maçã, viu? Na verdade eu vou revelar para vocês qual é o fruto que eles comeram, que aconteceu o pecado. Não é a maçã. Tira da sua cabeça que é a maçã, tá? Posso falar qual é o fruto? É o coco. Que a Bíblia diz que Eva tomou e comeu. A única fruta que dá para tomar e comer é o coco. Brincadeira, não é o coco também não. Ninguém sabe qual fruta é, viu gente? Não tem isso não. Se disser que é a maçã, não é a maçã, não é o coco, né? A gente não sabe qual fruto que foi. A gente só sabe que eles desobedeceram
comeram do fruto e pecaram, amém? Então o que aconteceu depois da consequência do pecado? Primeiro, eles tiveram medo, se esconderam da presença de Deus. Não diz, o texto lá não diz que eles ouviram a voz de Deus que vinha passeando pela viração do dia no jardim, e eles fizeram o quê? Daram para trás da moita, não é? Então se esconderam da presença de Deus. Medo. Depois, vergonha. Eles perceberam que estavam nus, sentiram vergonha, seus olhos foram abertos. Depois, senso de culpa. Novamente, eles se escondem da presença de Deus. Eles sabiam que tinham desobedecido a Deus e esconderam-se de medo, com medo das consequências. Complexo de inferioridade. Eles não se sentiam mais dignos de conversar com Deus, de ter comunhão com Deus. Olha quais as consequências do pecado trouxe para a humanidade: quebra do relacionamento com Deus, perda do domínio, né? O homem foi criado para dominar e não para ser dominado, mas a partir do momento que eles pecam, eles perdem o domínio e eles passam a ser dominados. Dominados por quem? Por Satanás. Satanás não era senhor deles, mas a partir do momento que eles pecam, eles passam a ser servos de Satanás. Perda de domínio, mudança de natureza, e aí sim, ao pecar, eles perdem a natureza de Deus. Vocês lembram que quando Deus criou o homem e a mulher, Ele soprou nas suas narinas, o espírito, ou seja, o fôlego de vida, ou seja, a natureza de Deus estava dentro do homem, na criação. Mas quando eles pecam, eles perdem essa natureza e passam a ter agora a natureza de Satanás, que é a natureza de desobediência, de maldição, de perdição. Então tudo que era de Satanás passou a ser do homem agora, a natureza do diabo. Mudança da família. Eles eram da família de Deus e agora passam a ser da família de Satanás. Satanás era o novo pai deles agora. Antes eles eram filhos de Deus, e agora eles eram filhos do diabo, né? Pensa só, né? Isso é um xingamento, né? Quando você encontra alguém que está injuriado da vida aí, ele falta falar filho do diabo, né? Não é uma coisa nada bonita, né? Mudança de reino, né? Eles eram do reino eterno de Deus e agora eles passam a ser do império de Satanás. Então tudo isso foram as consequências trazidas pelo pecado de Adão e Eva. Então, o homem passou a estar nesse estado por causa do pecado. A gente precisa entender que a justiça no Antigo Testamento não era uma justiça perfeita. Por causa do pecado de Adão e Eva, Deus ele teve que agora intervir durante as épocas para que o homem tivesse acesso à presença de Deus, né? Porque originalmente, depois do pecado, eles perdem acesso a essa presença, eles perdem acesso às bênçãos. Então o homem, Deus teve que intervir para de que alguma forma o homem tivesse um acesso a Deus e fosse de alguma forma abençoado por Deus. Deus é tão bom que mesmo depois que o homem erra o alvo, peca, faz tudo de errado, Deus ainda vai atrás para consertar o erro do homem. Amém? Amém? Então, chega um período que Deus começa a tratar com a humanidade através dos patriarcas, através dos profetas, né? Com o objetivo de alcançar o homem. Amém? Amém. Até Deus chegar na lei. Quando Deus chega na lei, Deus ainda está tentando alcançar o homem e abençoar de alguma forma. Só que a lei não podia
o homem ainda estava numa condição de pecado. E a lei vinha para mostrar essa condição de pecado em que o homem estava. A lei, de maneira nenhuma, conseguiria justificar o homem de uma forma perfeita. Por quê? Porque a lei simplesmente ela mostrava que o homem estava numa condição que ele não poderia agradar a Deus. Ele estava numa condição inferior. Mesmo assim, pela lei, ele era abençoado se obedecesse aqueles mandamentos. Amém? Amém. Então a lei ela não tinha a condição de justificar o homem de uma forma perfeita. A gente vê que lá Deus deu a Moisés, as leis, né? E aquelas leis, elas tinham o objetivo de justificar o homem, de apaziguar o pecado do homem, de cobrir o pecado do homem durante um ano, né? Então, o homem ia lá, né? Se apresentava diante do sacerdote, o sacerdote matava um animal para oferecer em sacrifício pelos pecados, e aquele sacrifício cobria o pecado do homem durante um ano. Então durante um ano ele estava em paz com Deus, vamos dizer assim, né? Mas terminava o ano, começava o ano, o que acontecia? Voltava lá de novo, fazia o mesmo processo, né? É como o pastor Rafael gosta de dizer, e eu gosto do exemplo dele, né? É como você pagar o valor mínimo do cartão de crédito, não é? Você paga o valor mínimo, você está pagando, mas continua devendo, não é? Ou alguém aqui já pagou o valor mínimo do cartão e ficou livre da dívida? Se foi assim, me fala que eu quero adquirir esse cartão. Não é? É a mesma coisa. O homem, ano após ano, ele tinha que se apresentar ao sacerdote para fazer um sacrifício para ficar em paz durante o ano. Então isso não era uma justificação completa, era uma justificação limitada. Por quê? Porque esse sacrifício só cobria o pecado, só apaziguava o pecado do homem durante o período de um ano. Mas vencia o ano, ele tinha que ir lá de novo, amém? E aí a gente vê lá em Romanos capítulo 3, versículo 20, dizendo assim: portanto, ninguém será declarado justo diante de Deus, confiando na obediência da lei, pois é precisamente por meio da lei que chegamos à irrefutável conclusão de que somos pecadores. Então, pela lei, você só chega a uma conclusão: nós somos devedores a Deus. Pela lei não tem saída, nós estamos devendo. Pela lei só tem uma conclusão: estamos todos debaixo de pecado e de condenação. O texto diz para a gente bem claro que mediante a lei ninguém pode ser declarado justo. Mas então, nesse aspecto da lei, nós conhecemos então, se a lei traz para a gente o conhecimento de que nós estamos em maldição, nós estamos devedores, né, a Deus, a lei traz para a gente o aspecto da maldição, né? A gente viu que o pecado trouxe consequências para a vida do homem. A gente já leu essas consequências, mas se a gente for
sintetizar essas consequências do pecado na vida do homem, a gente vai chegar à conclusão de que essas consequências elas afetam 3 áreas da vida humana. Quais são essas 3 áreas? Que a gente chega à conclusão que é a maldição da lei. Primeiro, morte, ou seja, morte espiritual, enfermidade e miséria. Então, se você juntar todas as consequências que a gente leu anteriormente, colocar num pacote, a gente vai chegar à conclusão de que é a maldição da lei. E a maldição da lei é morte espiritual, miséria e enfermidade. Vai dar não, hein? Aguenta aí. Então, quando você lê, por exemplo, Deuteronômio 28, você vai ver todas as maldições descritas. Nós não vamos ter tempo de ler aqui, mas você pode ler em casa. Você vai ver lá que tem as bênçãos por obedecer a Deus e tem as maldições pela desobediência a Deus. Então, essas maldições elas estão contidas aqui nesses 3 pontos que a gente falou: morte espiritual, enfermidade e miséria. Então, tudo isso é a maldição da lei. O homem morreu espiritualmente naquele momento, quando pecou, Você vê que ele não morreu fisicamente instantaneamente, Quando Deus diz: certamente no dia que desse fruto vocês comerem, certamente vocês vão morrer, ele estava falando de uma morte espiritual e não uma morte física. Ou seja, o espírito do homem deixava de ter ligação com o espírito de Deus. Então eles morreram espiritualmente. Enfermidade, todo tipo de enfermidade passou a assolar a humanidade por causa do pecado do homem. E miséria, o homem era rico e próspero, deixou de ser próspero por causa do pecado. Então esses são os 3 tipos que a maldição da lei afeta o homem. Vamos lá. A justiça no Novo Testamento. A justiça do Novo Testamento, ela vem através de Cristo Jesus. Ou seja, Jesus Cristo é aquele que veio nos justificar. Ele veio tomar o nosso lugar, receber a condenação que era nossa, para nos dar a vida que era dele por direito. Amém? Amém. Então a morte de Jesus, é uma morte que toma o nosso lugar. A Bíblia diz lá em Romanos 3, versículo 21, 22, diz assim: mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, ou seja, todo mundo estava debaixo da mesma condenação, da mesma opressão do pecado. Então Jesus ele paga o preço em favor de todos. A justiça é para todos e sobre todos. Quando Jesus morre, ele faz expiação. Sua morte é uma morte expiatória. Expiar o pecado significa levá-lo embora, de modo que o sujeito seja purificado. No caso nós, nós fomos purificados pela morte de Jesus. Amém. Amém? Segundo, depois, propiciação. Propiciação traz o homem para perto de Deus, o reconcilia com Deus, pois propiciar é aplacar a ira de Deus por meio de sacrifício expiatório. Cristo é a nossa propiciação, ou seja, Jesus com a sua morte, que é uma morte propiciatória, ele aplaca a ira de Deus, ou seja, Deus ficou irado por causa do pecado, E tem gente que acha que Deus não ira, é só você ler Romanos, Romanos capítulo 1 vai dizer: a ira de Deus vem sobre todo o pecado e sobre toda a injustiça. Então Deus fica irado,
Agora, Ele não fica irado como nós ficamos irados. É diferente, amém? Depois você lê a Bíblia e a gente conversa. Então, Jesus, com a sua morte expiatória, aplacou a ira de Deus. Então, Deus não está mais irado conosco. Ele está em paz, como a gente lê em Romanos 5:1. Amém? E redenção significa tornar a comprar por um bom preço, livrar da servidão. Ou seja, Jesus, Ele, com a sua morte, Ele nos comprou para Deus novamente. Amém. Amém? É por isso que a gente diz: você foi comprado por Jesus por um bom preço. Aleluia. Qual foi esse preço? Um preço de sangue. Amém. Amém? Então nós somos comprados por Jesus. Reconciliação, redenção significa comprar. Há uma versão, um outro significado que significa tirar do mercado. Mas de qual mercado nós estamos falando? Nós estamos falando do mercado do pecado. Então você foi tirado do mercado do pecado por Jesus Cristo. Amém. Você não está mais na prateleira. Jesus te tirou de lá. Amém? Então, redenção significa comprar. Jesus te comprou. E a morte de Jesus agora? A morte de Jesus, muito embora nós muitas vezes olhamos somente para a morte física de Jesus, que está lá na cruz, agonizando, sofrendo, sangrando no nosso lugar, a gente muitas vezes não consegue entender a morte de Jesus, né? E para a gente entender esse tipo de morte, a gente precisa entender a morte de Adão lá no Jardim do Éden, né? No Jardim do Éden, quando Deus disse para Adão e Eva que no dia em que eles comessem daquele fruto, ou seja, desobedecessem a Deus e pecassem, eles iriam morrer. E de fato eles morreram naquele exato momento que eles comeram daquele fruto. Mas morreram um tipo de morte que muitas vezes as pessoas não conhecem, que é a morte espiritual. E qual é esse tipo de morte? Essa morte espiritual significa o desligamento do espírito humano do Espírito de Deus, ou seja, há um rompimento espiritual entre o homem e Deus. Amém? A comunhão que nós temos com Deus é através do Espírito. Amém? Então, a Bíblia diz: Deus é Espírito, importa que seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. A adoração é comunhão. A Bíblia também diz que Deus é o Pai dos Espíritos. A Bíblia vai dizer também que aqueles que se unem a Deus se tornam um Espírito com Ele. Então a morte que Adão experimentou no Jardim do Éden é uma morte no Espírito, espiritual. Então a morte que Jesus experimentou, primariamente, também foi uma morte no Espírito. Então Jesus teve que se afastar de Deus por causa da consequência do pecado. Se o pecado em Adão trouxe essa consequência, sobre Jesus também trouxe essa consequência, porque ele estava carregando sobre si todos os pecados da humanidade. Então Jesus morreu espiritualmente após receber a condenação do pecado. Mas ele não só morreu, amém? Espiritualmente ele morreu também, fisicamente. A morte física é a consequência da morte espiritual. Ninguém morre fisicamente sem ter morrido espiritualmente. Amém? Amém. Eu sei que nós estamos vivendo um processo reverso, né? Nós aceitamos a Jesus Cristo e estamos vivos espiritualmente. Mas aí você pergunta: mas por que muitos crentes aí morrem fisicamente? Não deveria então ninguém morrer mais fisicamente? Não, meu querido, a Bíblia diz que a última vitória que Jesus vai obter sobre o pecado é a glorificação do corpo, ou seja, quando o corpo não morrer mais. Amém? Já está perto, hein? Amém? Amém? A Bíblia diz que
aquele texto vai se cumprir, né? Tragada foi a morte pela vitória, ou seja, o corpo não vai mais passar por deterioração, não vai morrer mais, amém? Amém. Então Jesus, ele também morreu a morte física em consequência da morte espiritual, mas ele ressuscitou, amém? Amém. No terceiro dia ele ressuscitou. Aleluia. Então tudo aquilo que ele tinha prometido, ele cumpriu. Ele prometeu que ele iria morrer por causa do pecado, mas no terceiro dia ele iria ressuscitar. E nós temos pelo menos duas bases legais para a justificação. Primeiro é a identificação. O que significa identificação? Identificação é Jesus Cristo se identificando com a nossa condição humana, porém sem pecado. É bom a gente entender isso. Então, Jesus se identificou com a nossa condição. Ele nasceu do mesmo modo que nós nascemos, amém? Porém, ele nasceu de uma mulher virgem, né? Ele viveu o mesmo tipo de vida que nós vivemos, amém? Ele nasceu, cresceu, experimentou todos os tipos, todo tipo de sofrimento, de tentação. Porém, ele não pecou, ele viveu a sua vida inteira em retidão diante de Deus, sem pecado. Então ele se identificou conosco. Segundo é substituição, quando ele toma o nosso lugar na condenação do pecado. A morte que Jesus morreu não era dele, era nossa. Mas pelo contrário, mas ele nos substituiu nessa morte. Ele foi para a cruz, no lugar que era nosso, morrendo a nossa morte e nos deu direito à sua vida. Então, as duas bases que nós estamos tratando aqui é a identificação e a substituição. Sendo assim, Jesus ele nos tira do poder do pecado. Agora, a morte espiritual não tem mais domínio sobre você, a enfermidade não tem mais poder sobre você e nem a miséria tem mais poder sobre você, amém? Porque Jesus levou sobre si a maldição da lei. Amém? Amém. Assim, aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas já, e eis que todas as coisas se fizeram novas. Então, nós fomos justificados em Cristo Jesus com base na sua obra redentora e não naquilo que nós podemos fazer. Ser justo diante de Deus é estar numa condição perfeita diante de Deus por aquilo que Jesus fez por nós. Amém. E não por aquilo que nós podemos fazer por Ele. Amém? Então, isso é ser justo. É não estar mais na condenação do pecado, é não estar mais debaixo da condenação da lei, mas viver uma vida livre da condenação do pecado, uma vida livre da morte espiritual, da enfermidade, da pobreza, e assim podendo agradar a Deus de todas as formas, amém? Você pode fazer muito por Deus, se você entender que você é uma nova criatura, que você foi justificado por Cristo Jesus, amém? Amém. Tem uma provinha aí para você fazer. Então vamos fazer agora. Amém? Nós vamos ler bem devagar e vai dar tudo certo, amém? Acerta todas aí, tá, meu querido? Alguém precisa de caneta? Vamos ser.